a gestão Triple H vem causando diversas polêmicas dentro da WWE. Dentre elas, as principais são justamente envolvendo diversos lutadores que deveriam ter um booking bem melhor, mas infelizmente eles acabam por ser completamente mal utilizados. E é justamente esses lutadores que vamos listar aqui. Antes de começar, claro, gostaria de vocês que deixassem seu like no vídeo e se inscrevam no canal, se inscrevam. Bom, começando aqui por Drew McIntyre. Ninguém melhor para abrir essa lista do que Drew McIntyre, pois o Drew, ele até um certo tempo atrás estava aí em negociação com a WWE se ele renovaria ou não. Muitos ali pediam para sua saída da WWE e outros acharam melhor que ele seguiria na empresa. Acabou que Drew McIntyre seguiu na companhia, mas acontece que Drew McIntyre ele praticamente não muda de fase. O cara renova seu personagem em quesito promo, em quesito rivalidade, mas mesmo assim o resultado sempre é o mesmo. Sempre que tem uma coisa importante para Drew McIntyre disputar, como por exemplo um cinturão de campeão mundial, acaba que no final ele perde e de forma muitas vezes tosca. E acontece que esse cenário só piora para Drew McIntyre. Com o passar dos tempos, aparentemente ele não vai para frente. Acaba que na época do Vince McMahon, Drew McIntyre tinha até mais push. Vocês lembram que ele foi até campeão mundial 2 vezes e foi vencedor do Royal Rumble. Já a gestão Triple H, a gente não consegue ver coisas bem lucrativas para o mesmo. Um outro nome aqui é Austin Theory. Austin Theory obviamente não poderia ficar de fora dessa lista, pois Austin Theory nos tempos de Vince McMahon, ele era um dos queridos do tio Vince. Austin Theory, que não estava nem programado para lutar na Money in the Bank, foi colocado ali de surpresa e venceu a competição. E sem contar que Austin Theory era muito visto ali como um campeão mundial na gestão Vince McMahon. Mas quando entrou a gestão do Triple H, a gente teve ali aquele cash-in horroroso de Austin Theory, que foi no caso feito em um título de mid-card e que o Austin Theory ainda por cima falhou. E sem contar que Austin Theory está cada vez mais sem relevância. Ultimamente ele está na divisão de duplas, mas com cada vez menos relevância do que ele tinha antes. E com o passar do tempo, parece que Austin Theory não vai voltar a ser o cara que ele era na gestão Vince McMahon. Outro também está aqui é Bobby Lashley. Bobby Lashley, que quando ele chegou à WWE era um cara ali que batia de frente com nomes como Brock Lesnar e Roman Reigns. E sem contar que há uns tempos atrás, na gestão Vince McMahon, Bobby Lashley ele estava várias vezes disputando o cinturão de campeão mundial e vencendo mesmo em diversas ocasiões. Até que no começo ali da gestão Triple H, o Bobby Lashley até teve umas conquistas, mas aí depois disso, com o passar do tempo, o mesmo só decaiu. Ele foi colocado em uma esteira ali com os Street Profits, mas que não deu em nada. Até se você avaliar bem, o Bobby Lashley saiu com menos relevância do que ele tinha antes. E está sendo reportado que o mesmo está até de saída da WWE. Quem também está nessa lista é o Karrion Kross. Karrion Kross, que nos tempos da gestão Triple H, quando ele estava no NXT, ele teve um alto push. Karrion Kross rapidamente conquistou o cinturão principal da brand, que foi o título de campeão do NXT, onde ele venceu em 2 ocasiões. E aí, o Karrion Kross foi um dos nomes que sofreu na mão do Vince McMahon, porque o mesmo assim, foi colocado para perder na sua estreia no main roster e mais adiante ser demitido pela WWE. E daí, chegando na gestão Triple H, onde Karrion Kross é recontratado e o pessoal ali tem até um certo hype nele, já que Karrion Kross, quando ele retorna da WWE, ele bate de frente com Drew McIntyre. Drew McIntyre, que na época está disputando o cinturão de campeão universal, que já estava em um longo reinado com Roman Reigns. Só que depois dessa rivalidade com Drew McIntyre, Karrion Kross fica praticamente sem rumo na empresa. Ele mesmo já declarou seu completo desânimo que ele tem andado com o booking que ele vem tendo na WWE. E sem contar que a WWE parece cada vez mais sem ideias para Karrion Kross. Uma hora coloca ele rivalizar com certos nomes, outra hora coloca ele em certos stables. E sem contar que Karrion Kross, no geral, mesmo com essas mudanças, no final ele acaba ainda por cima saindo derrotado. Quem também está nessa lista é o Raw Superstar Edge. Edge, que ao meu ver foi o principal desvalorizado aqui dessa lista.
porque Edge é um cara que tem uma longa história na WWE. Mas Edge, quando ele retornou à empresa, teve um alto hype. E sem contar a longa trajetória de Edge antes dele voltar ao Pro Wrestling. Porque, para quem não lembra, Edge sofreu uma grave lesão em sua coluna, o que resultou que ele se aposentasse dos rings. E daí em 2020, Edge retorna à WWE em um histórico retorno no Royal Rumble. E acontece que Edge tinha tudo para ter uma grande run agora com a gestão Triple H. Mas acontece que na gestão Triple H as coisas são até piores do que na época do Vince McMahon, porque acaba sendo reportado que Triple H não tem planos para Edge. Isso inclui nem mesmo colocar ele para disputar o cinturão de campeão mundial, cinturão que Edge fez história. E daí isso acaba resultando com que Edge não renove com a WWE e acabe indo para a sua concorrente, a All Elite Wrestling. Outro também está aqui é AJ Styles, o fenomenal AJ Styles, que sinceramente não é nem de agora que ele vem sendo desvalorizado na WWE. Mas pra vocês terem uma ideia, na gestão Triple H ele foi muito mais desvalorizado do que na gestão Vince McMahon. Porque acaba que na gestão Vince McMahon o AJ Styles ainda tinha uma conquista ou outra. Não sei se vocês lembram que apesar da fase ruim, AJ Styles pelo menos tinha uma outra conquista no ano. Já a gestão Triple H, AJ Styles fica cada vez mais sem uso. Ele fica até mais tempo sumido do que tendo uso na empresa. Isso porque é AJ Styles, um cara que poderia ter uma longa carreira na companhia. Mas acontece que Triple H simplesmente não dá uso pro cara. Coloca ele uma hora para voltar com a stable dele, outra hora coloca ele na carreira solo, outra hora faz uma heel turn dele. Mas mesmo assim, com todas essas mudanças, AJ Styles não vai para frente e acaba ficando no mesmo patamar, estagnado. Quem também está aqui é Ricochet. Ricochet, que é um caso bem curioso, porque antes de Ricochet chegar na WWE, ele era considerado um cara muitas vezes até melhor do que o Will Ospreay, ou muitas vezes no mesmo patamar. Direto e reto tinha essa discussão, quem que seria melhor. Mas aí Ricochet vem para a WWE. E na gestão Triple H acontece que até tem um certo hype em cima do mesmo. Porque Ricochet, ele anteriormente na gestão Triple H, que nos tempos ali em que ele estava no NXT, ele teve uma boa carreira. Apesar de que eu particularmente vejo que Ricochet poderia ter sido o campeão principal da brand, mas isso não ocorreu. Entretanto, isso não anula de que Ricochet teve uma boa carreira no NXT, onde ele foi campeão norte-americano, vencendo Adam Cole, que estava em alta na época. Mas ocorre que Ricochet no main roster não tem uma alta relevância, já que ele subiu até relativamente rápido para a brand principal. E ocorre que Ricochet ele chega até um no mid-card, mas ironicamente as duas que ele teve, que no caso foi o cinturão de campeão americano e o cinturão de campeão intercontinental, foram na gestão Vince McMahon. E daí quando o Triple H entra, até existe um certo hype de que Ricochet poderia ter um melhor booking na empresa agora com a gestão Triple H. Mas ocorre que Ricochet fica cada vez mais irrelevante. O máximo que ele consegue ter são combates muito bem avaliados, mas ocorre que nenhum deles ele acaba saindo por cima ou com relevância. E esse ano resultou que Ricochet anunciou que não renovaria com a WWE e que está de saída. E sem contar que a WWE até tentou comprar o mesmo, dando por Ricochet o cinturão Speed, que nada mais é do que um título que lutadores conquistam em lutas realizadas no Twitter. Mas isso não ilude Ricochet e faz com que ele esteja de saída da companhia.